pessoal. Acho que vamos começando aqui, já dá um tempo do pessoal entrar. Falar um pouco, né? Bom, acho que o pessoal já conhece, mas eu sou o Michel Robin, sócio aí, diretor da área de crédito, né? Falar um pouco aqui no nosso call de resultados, né? Um pouco do resultado dos fundos aí do mês, um pouco do que aconteceu. A gente está passando aí por momentos de fortes emoções em relação a cenário a governo, vai IOF, volta IOF, e questão da responsabilidade fiscal do país que gasta muito, isso afetando bastante aí a questão de tanto de crédito, né, questão de taxa de juros a 15%, quanto questão de mercado, né, a gente vê aí o resultado dos fundos, que apesar aí de estar um resultado muito bom no ano, a gente nos fundos de renda fixa, a gente teve aí duas precificações, o que fizeram os fundos rentabilizarem próximo ao CDI, né, a gente acho que vai falar um pouco disso. Em relação ao mercado, tá? Não mudou muita coisa enquanto carteira, enquanto posicionamento de crédito da gestora, tá? A gente continua bastante conservador em relação não só aos ativos, mas em relação ao futuro também, né? São muitas incertezas, por mais que agora um pedaço do geopolítico tenha se resolvido, que foi a questão do Irã, que durou pouco tempo, mas a gente ainda tem Rússia, a gente ainda tem o Trump, a gente ainda tem tarifação, a gente ainda tem muitos fatores externos que podem influenciar os mercados emergentes, né? Então, fora isso, a gente tem agora a questão dos gastos públicos, questão das eleições no ano que vem, já começa a se falar em nomes para baterem de frente aí com o atual governo, né? Então, a gente dentro desse cenário, a gente não consegue enxergar muito os nossos próximos 6 meses, né? Aliás, hoje em dia, a gente não consegue enxergar o amanhã. E, então, o posicionamento aqui da M8, né, como gestora de crédito, olhando para tudo isso, né, esse cenário nebuloso lá para frente, somado a uma taxa de juros de 15% ao ano, né, que a gente está falando de uma taxa que é exorbitante, que prejudica muito não só o crédito para empresas, mas para a pessoa física, prejudica muito a questão de inflação. Então, todos esses movimentos deixam a gente aqui muito ressabiado na tomada de risco, tá? Então, a gente está como até o Luiz, que é o gestor, que também fala, a gente está abraçado no CDI. Acho que, como todo o mercado, né, a gente vê aí um mercado muito forte, até de gestoras de multimercado, e todo mundo vindo para crédito, né, para aproveitar um pouco desse prêmio de taxa de juros alto, né? Em compensação, essa liquidez toda que a gente vê das gestoras e do mercado vindo para a renda fixa aproveitar esse spread, acaba mascarando totalmente aí o risco de crédito. Então, as emissões estão saindo extremamente amassadas, né? Papéis aí que a gente considera high yield, vindo com um preço abaixo de high grade. Então, muito cuidado um pouco nessa hora, tá? Olhando um pouco daqui para frente, a ideia é ficar mesmo da forma como estamos, sair da tomada de risco de mercado, esperar um pouco mais para ver se essa névoa, né, sai, ela dissipa um pouco, para a gente começar a ter um entendimento de como atuar, né? Isso principalmente quando se relaciona a crédito. Então, as carteiras estão com duration baixo, a gente está optando em trabalhar ativos mais, não só ativos mais conservadores, quanto ativos mais curtos, para fugir de eventuais solavancos em termos de precificação, né? Então, colocando um pouco, né, a gente tem aqui duration nos fundos de renda fixa e previdência abaixo de um ano ainda, 311 dias para o Capital Plus, 318 dias para a previdência, né? Sempre de novo, né? Olhando como uma gestora
como fundos de preservação de patrimônio. Não queremos ganhar dinheiro numa corrida de 100 metros. A gente aqui corre a maratona, né? E para isso a gente tem que trazer essa posição mais segura, mais conservadora para dentro das carteiras. Tá? Ricardo, você conseguiu? Tô aqui. Tá me ouvindo aí bem? Melhor agora? Melhorou, está baixo ainda, mas está melhor. Legal, vamos lá. Bom, gente, Michel já fez um overview aí, acho que agora já estamos com o quórum aí já adequado para seguir. Vou passar aqui rapidamente um pouquinho do resultado aí dos fundos, tá? Desse mês, né? Depois eu volto para as carteiras. Isso. Aí depois a gente volta e você comenta um pouco mais aí das carteiras. Então, só relembrando aqui o Opportunities, né? Segue fechado, né? O fundo está com PL aí de 650 milhões aproximadamente, né? Hoje a gente está com um retorno aí de 117% no mês, 120% no ano, né? Versus CDI, né? Desde o início, 143%. Né? Então, um retorno de 1,10 nominal no mês e 6,40 no ano, tá? Carteira continua extremamente diversificada, né? Nesse mês, né, mantivemos o índice de perdas médias, né, que é a PDD, abaixo de 3, então estamos com 2,80%. Subordinação júnior, é um pequeno aumento aí, né? Estava em 31,90 alguma coisa no mês passado, aumentamos para 32,39, tá? E a liquidez até 30 dias, né, que a gente considera os fundos abertos mais o caixa, a gente está com 43%, tá? Se somarmos, né, as amortizações dos FDICs fechados, a gente considera mais ou menos uns 10%, né, para 90 dias. Então, a gente está com uma carteira aí extremamente líquida, né, justamente para dar um conforto, né, para todos os investidores. Hoje, em relação à cota sênior, nós estamos com 83,82, né, e 12,50 de mezanino, né, e um caixa abaixo de 5, tá? Em relação ao Advance, né, a gente também trouxe uma rentabilidade nominal aí de 1,10, né? No ano está 6,40, né? E desde o início 26,32. A gente está trabalhando aí com 115% do CDI, né, no mês, 117% no ano, tá? Liquidez para 30 dias segue com 45,60. O índice de subordinação, como eu comentei, é o mesmo aí do Opportunities, tá? E o índice de perda também, tá? 2,80. Com relação ao strategy, esse mês tivemos alguns problemas aí em algumas cotas subordinadas, que trouxe o resultado um pouquinho abaixo aí do esperado, né, que estava em torno aí de 130, 140% no ano. A gente rodou a 115%, tá? Subordinação júnior continua aí com próximo de 27%, né? Seguindo a toada do mês anterior, tá? Perda 2,24, né? Então abaixo aí de 3% também, tá? Passando aqui um pouquinho da carteira, né? Opportunity segue com uma exposição aí nos maiores FDICs da M8, sob gestão M8. Tá? A gente está com 56% de FDIC sob gestão M8. Com relação a fundo aberto, temos 39 e 33, né? E soberano 3,69. São 60 FDICs hoje sob gestão e a participação aqui de 3,69 é o caixa, tá? Que a gente traz aqui também nesse gráfico de barra. O Advanced também com a exposição maior FDIC abaixo de 10%, né? O caixa aqui também 5,08. E aqui a gente está com uma exposição ainda maior, né, em FDICs abertos, né? Então, somando aí 40,5, né, e o caixa de 5%. Se a gente somar ainda as amortizações dos FDICs fechados, a gente chega aí, né, a quase 55% para liquidez em 90 dias, tá? O total do PL. O PL do Advance está em 1.100, né? Então a gente está bem confortável aí com essa carteira, esse portfólio que foi montado. Com relação aos FDICs sob gestão M8, aqui a gente tem um pouco mais de concentração nos FDICs da gestão M8, são 74%, né? Um pouco acima ali do Opportunities, né? Que está com 53%.
O Strategy aqui também é a carteira dele, né? Ele é um fundo menos líquido, né? A gente está falando de um fundo D360. Então, de fundo aberto a gente tem 31%, tá? E o caixa está bem baixinho aí. Aqui também, né? Obviamente, por a gente investir somente em cota subordinada e mezanino de fundos geridos pela M8, a maior participação de FDIC sobre gestão M8 está nesse fundo, né? Temos aí quase 92% de participação. Aqui a diversificação, né? Hoje estamos com 33 FDICs, sendo uma posição aqui o caixa, extremamente diversificado. A única coisa que a gente fez recente, depois o Michel pode até comentar, a gente aumentou um pouco a exposição em sênior, em cota sênior nesse fundo, né? A gente tinha em média aí 45% em cota subordinada, e mais ou menos 30, 40% em mezanino. E agora a gente está com uma posição mais relevante em cota sênior, até mesmo por questões de mercado aí. Um pouquinho do Capital Plus, né, um fundo que vem se desenvolvendo e crescendo muito bem aí, é um fundo de renda fixa, né, que tem uma exposição relativamente importante em cota sênior de FDIC aberto, né, a gente tem aí 39,25 esse mês. Seguimos com caixa aí de aproximadamente 12%, 12, 13%, né, que é o nosso índice aí entre 10 a 20% de caixa, né, o fundo D32. O restante aí da carteira em debêntures, né, a gente está com uma posição maior em títulos corporativos, né, em torno de 27%, e em torno de 21% em letras financeiras de bancos. Tá? Esse mês a gente teve um resultado um pouquinho abaixo do CDI, né? A gente trabalhou com 98% do CDI, teve uma marcação em cima de uma letra financeira que teve alteração de vencimento, né? E todos os bancos acabaram precificando, né? Reprecificando esse ativo, né? Como o prazo se alongou um pouco, mas foram praticamente 6 meses, mas houve um ajuste aí na precificação em todos os administradores, obviamente, e quem tinha essa letra financeira, que é a letra financeira do Banco do Nordeste, acabou passando por isso. O legal disso é que, como a gente não vê risco de crédito para essa posição, a gente vai carregar isso agora com esse preço ajustado, tá? Então, vai trazer um carrego bom aí para o fundo. Com relação à Previdência, a gente também passou pelo mesma questão aqui, ela rodou com 94% do CDI no mês, exatamente pelo mesmo papel, né? Tem quase a mesma carteira hoje do Capital Plus, né? Com uma exposição um pouco menor em FDIC, que são 24% e 24,86%, né? Que representa aí, né? Mais uma vez a parcela de cota sênior de FDIC aberto, tá? Aqui a gente tem um pouco mais de caixa mesmo, é um fundo D9, então a gente se sente mais confortável com um pouco mais de caixa neste fundo, tá? E um pouquinho da carteira, do Capital Plus e do Previdência, né? Seguimos aí na mesma toada, né? Então a maior participação continua sendo FDIC, obviamente. Depois já vem a participação de letras financeiras e depois distribuído aí, né, em títulos públicos e depois os segmentos dos corporativos, né, de energia, transporte, agro, saneamento, mineração, petróleo, telecom, tá? Carteira está bem diversificada, bem ajustada em relação ao risco. Carteira de previdência tem um pouquinho menos de ativos, né? Mas também segue na mesmo padrão aí, vocês podem observar, são os mesmos papéis, até se a gente pegar aqui, né? Os ativos com maior posição, né? Energia elétrica, né? Transporte e logística, né? Um pouquinho de água ali através da Cosan, não em produtor rural, né? E aqui a gente tem aquela exposiçãozinha pequena ainda em light, né, que era resquício lá da anterior, lá do início do fundo. E trazendo rapidamente também um fundo novo, que a gente ainda não tem lâmina dele, mas esse Mês que mês, vem, mês que vem. mês que vem já começa a soltar a lâmina dele. É um fundo um pouco mais líquido ainda, né? Ele é um Capital Plus mais moderado, vamos dizer assim, né? Ele tem até 20% em cota sênior, de FDICs, tá? E o restante distribuído aí praticamente com a mesma carteira, o mesmo portfólio
dessa estratégia de renda fixa, né, do Capital Plus, Previdência, e agora o Yield. Ele é um fundo D9, né, taxa de administração de 0,70 com 10% de performance do QCD e o CDI. Ele vem com uma performance boa aí desde o início, ele é um fundo para rodar, isso mesmo, 105% do CDI, esse sempre foi Para público em nossa geral, né, intenção. Ricardo? Exato, Michel, obrigado. Esse aqui é o primeiro fundo da M8, né, tirando o fundo caixa nosso, né, que é o M8 Liquidez, é o primeiro fundo que a gente faz para investidor em geral, né? Diferente um pouco do que até muitas pessoas comentam, né? Se vocês vão abrir um fundo de FDICs de cota sênior para investidor em geral. A gente preferiu, né, abrir um fundo de renda fixa primeiro, né, com um percentual de até 20% em cota sênior de FDIC, justamente para a gente sentir como é que funciona esse mercado de investidor em geral, que pode acabar trazendo algum risco aí principalmente para essa parcela de crédito estruturado. Mas é um fundo que está começando a ter um histórico legal, né? E já está disponível em algumas plataformas, né? Está hoje na plataforma do BTG, tá? E mais para frente deve estar em outras plataformas também, tá? Então aqui é a carteira dele, muito parecida, muito similar aí ao que vocês viram no com uma certa diferença em relação ao caixa. Aqui a gente vai ficar com mais caixa também, né? Então, vocês pegam aqui a maior posição hoje é em título público, tá? Principalmente compromissada e letra financeira do Tesouro, que carrega Selic, tá? A segunda maior posição são letras financeiras dos bancos, né? Que a gente vê hoje a maior posição hoje Bradesco, BTG, Caixa Econômica, né? E daí depois vem a parcela em FDICs, também não podemos dizer que não é financeiro, então a gente gosta bastante desse segmento. A gente pode falar aqui que quase 43, 44% do fundo é relacionado à intermediação financeira, é uma parte relevante em caixa, e daí depois a gente vai distribuindo isso, né, nos corporativos também, tá? Era isso, Michel, passo a bola para você comentar um pouquinho aí não só do IOF, né? Vamos falar, que já está até chato, né? A gente não para de falar do IOF, mas eu acho que tem que falar mais um pouquinho, né? A nossa visão, porém, podemos falar um pouco mais do mercado de crédito, né? Como é que os investidores estão se portando aí, né? Em relação a esse entendimento aí e como que as carteiras vão performar bem e com menos risco, né? Tá bom. Primeiro, eu acho que a gente já começou um pouco fazendo a introdução, falando um overview macro aí, né, de mercado, né? Olhando um pouco já para a questão do iOS, tá? Obviamente que não dá para saber e não dá para crivar como é que a coisa vai andar, né? Eu acho que a coisa pública é sempre aquele fator surpresa, né? A gente está vendo coisas nunca imagináveis, né? Do STF derrubando MP, derrubando a derrubada do, né? Derruba tudo para depois sentar e negociar, são coisas que a gente não imagina, né? Entre aspas, né? O STF governando o país, mas deixando isso de lado, né? Entendo, né, aqui a nossa cabeça é de que, de alguma forma, o IOF deve voltar, talvez não nos parâmetros colocados pelo MP, né? Mas eu acho que aquela questão da bitributação que fez o mercado de FDICs, principalmente, dar uma secada, que era IOF em cima de IOF, né? Quando a pessoa física investe no FIC FDIC, entra com IOF, quando a gente aqui investe no FIC FDIC no FDIC, entra com outro IOF, é uma coisa que já está se organizando para entrar mais bem escalonada, né? Então, acontecer, por exemplo, que nem acontece em termos de imposto de renda, quando os FDICs pagam as amortizações ou os resgates para os FIC e FDICs, não incide o imposto, vai incidir o imposto na ponta final, é o que a gente acredita que deva acontecer, tá? Isso deve sair agora, começar as discussões em julho, apesar de que a turma sai toda de férias, etc. Então, estamos esperando aí para ver quando vem a questão do julgamento. Na questão dos créditos de FDICs, tá? Uma coisa importante, o Ricardo falou que a gente aumentou um pouquinho a exposição em sênior do Strategy, tá? Isso nada mais é do que um movimento de mercado, né? A gente viu que o Strategy, obviamente, ele teve uma rentabilidade um pouco mais baixa esse mês de junho, né? 115 do DI por alguns fatores. Tivemos algumas PDDs pontuais, sim, em alguns FDICs, eu acho que normal, né? O primeiro semestre foi muito pujante, né? Então, faz parte depois você ter um pouco de ressaca
e tomar algumas PDDs, nada que nos preocupe ou qualquer outro FDIC que a gente tenha investido. Só que se a gente somar isso ao custo do passivo dos FDICs, são as cotas sêniores e mezaninos, quando a gente vai trabalhar em 15% no CDI, então um fundo que nem o Strategy, que acaba comprando umas cotas a CDI mais 4, CDI mais 5, esse custo acaba ficando muito alto e acaba sendo afetado por aquilo que eu comentei no começo, que é o risco ali mascarado pela liquidez, né? Então, as empresas, aí a gente vê que com essa liquidez toda vindo para crédito, são as empresas tomando dinheiro, tomando crédito a taxas que não fazem sentido, né? A liquidez do mercado financeiro para pequena, média empresa e até para grande está trazendo aí uma concorrência muito grande jogando os prêmios de crédito para baixo. Então, quando a gente vê algumas PDDs somadas ao custo de passivo caro e a uma taxa de empréstimo dos FDIC de compra de recebíveis mais baixa, isso daí tudo acaba afetando. De novo, nada preocupante, faz parte do jogo, é um movimento cíclico que daqui a pouco volta, né? Principalmente no Strategy, que é um fundo que a gente fala que ele é para ser visto a cada 5 anos, né? E aí, se a gente for colocar em 5 anos, é um fundo que entrega 18% ao ano. Tá? Então, é super tranquilo em relação a isso. Tá? Colocando um pouco em termos de risco de carteira, né, dos FDICs que a gente analisa aqui, que a gente investe, faz a gestão, então um pouco daquele apanhado geral de 2008. A gente não teve muitas alterações, né? Até porque em meses como esse que a gente falou, que acabam tendo um pouco de ressaca do primeiro trimestre até a metade do segundo trimestre, que foi muito forte, né? Em junho a gente teve um pedaço ali daquela ressaca. Então, a gente não vê os FDICs, principalmente esse setor que a gente trabalha, o multicedente e o multisacado, alavancando. Tá? O que a gente vê é reposição de cotas, né? As amortizações sendo repostas. A gente não viu um crescimento muito forte nesse mercado. Tá? E com isso a gente também não viu muito, a gente viu mais uma oxigenação de carteira dos FDICs do que propriamente dito um aumento de limite em relação à exposição de crédito. Tá? Então a gente continua vendo uma pulverização, mas aqueles maiores créditos das carteiras a gente continua enxergando aí que são os mesmos clientes, daqueles que têm mais garantias e mais seguros. Tá? Então, passando um pouco para vocês, né, a taxa média do crédito no mercado de FDICs. No mês passado, a gente trabalhava com 2,45, tá? Esse mês, a gente estava trabalhando com 2,51. Tá? Caixa, de 9,40 caiu um pouquinho para 9%. Tá? Subordinação júnior foi de 31,88 para 30,37. Tá? Então, isso até faz parte um pouco aí das carteiras de crédito, das PDDs e até por conta desses custos altos e do prêmio de risco baixo das cotas subordinadas que tiveram aí o seu rendimento um pouco mais baixo, tá? Onde de 3,17 no mês passado, na média, caiu esse mês aqui para 2,86. Tá? Então, essa conjunção de fatores. Mas olhando agora para esse mês de julho, tá? A gente enxerga que isso deve dar uma melhorada, a gente já vê as posições aí voltando. Tá? Perdas. Tá? A gente não sentiu um aumento de perdas, por isso que a gente fala, né? E até o estratégico mais cota sênior, porque os FDICs não precisam captar mezanino ou júnior para alavancar, né? Então, a gente acabou alocando os recursos de estratégia em cota sêniores, né? E a gente vê e a gente consegue enxergar, né, que essa rentabilidade da cota júnior ela foi afetada justamente por conta desses custos altos, né, e do preço de crédito baixo na ponta, porque em perdas, em especial, a gente viu uma manutenção de 2,66% no mês passado para 2,67% nesse mês, no crédito pulverizado, ou seja, nada expressivo. Essa cota de 115 do CDI, num fundo que nem Strategy, realmente ela foi por vários fatores, e não simplesmente por causa de perdas. Tá? Recompras. Tá? Também se mantiveram estáveis a substituição, que mostra que a liquidez da carteira hoje se mantém acima de 90%. Tá? As recompras passaram de 2,90 para 2,98 esse mês, ou seja, 0,08 de diferença, nada específico, né?
E o prazo médio da carteira que continua próximo aí dos 60 dias. Tá? Então, assim, a carteira de FDICs e a exposição dos recebíveis e os índices de risco dos recebíveis continua igual ao mês passado. A gente não teve muitas mudanças. Julho agora também não deve mudar muito, talvez aí um aumento de caixa por questão das férias, né? Primeiro mês do semestre, então é hora que o pessoal dá aquela respirada, sai para as férias para vir com tudo agora para o segundo semestre, que a gente realmente continua achando que o segundo semestre deve ser mais forte. Tá? Apesar da gente estar passando por esses momentos aí macroeconômicos, momentos políticos, etc., a gente sabe que o último, mais próximo aí, agosto, setembro, mais próximo ao último trimestre, é quando as empresas reforçam os caixas e operam mais para suportar os eventos de final de ano. Então, a gente acha que vai dar um sprint aí, acho que vai dar um sprint no final do ano, até porque a economia está movimentada. Né? Então, falando um pouco aqui dos carregos, né? O carrego líquido do Opportunity em CDI mais 2,92, carrego líquido do Advanced em CDI mais 2,46, né? Carrego líquido do Capital Plus 1,21, CDI mais 1,21, e do Prévio CDI mais 1,17. Tá? É importante dizer, né, aquilo que a gente viu, que os fundos de renda fixa ficaram próximos do CDI, mas não atingiram o CDI. Basicamente, a gente teve precificação na carteira, o título que o Ricardo falou, que reprecificou, é um título que zero problemas em crédito, né? Inclusive, é um banco que ele é do governo federal, foi no BNB, e foi simplesmente uma reprecificação por data de vencimento. Tá? Esse papel agora, depois dessa reprecificação que aconteceu no meio do mês, é um papel que deve render nas carteiras aí, se eu CDI mais 10 aqui para frente. Então, para carrego, ele é muito seguro, líquido e muito bom. Tá? E o outro papel é um pedacinho aí de NTNB também, que faz parte de precificar, mas lá para frente a gente vai ter aí ganhos bem positivos. Tá? Acho que a gente vai continuar, enquanto o CDI estiver nessas alturas, com forte movimento de liquidez para dentro das carteiras de crédito. Tá? Acho importante colocar aqui, né, Ricardo, que o que está sendo vendido, e aí um pouco já falamos de mercado, já falamos dos créditos, dos recebíveis, mas duas experiências aí que a gente está passando no mercado, né, e que para o pessoal entender, né, que às vezes aquilo que vendem, né, que gestores vendem como pô, um risco extremamente baixo, etc., mas como todas as aplicações, todos os modelos de crédito, FDICs, operações de crédito têm risco, né? E eu acho legal passar um pouco para o pessoal aqui no call, não só, né, a questão de resultados bons, a questão de segurança no crédito, mas que mesmo sendo conservador aí, a gente costuma ver eventos de mercado que podem dar um pouco de calor aí e colocam também um pouco mais o pé no chão dos investidores, né? Então, por exemplo, a gente tem um case legal para comentar aqui. A gente tem um fundo de risco sacado Petrobras, né? E geralmente esse fundo vai trabalhar com os seus riscos sacados performados, etc. E você fala, pô, não tem risco, porque a Petrobras, ela confirma o pagamento no portal dela, confirma o serviço prestado no portal dela. Mas nesse caso em específico, né? Por isso que é importante que mesmo que você tenha um risco sacado Petrobras, que esse FDIC ele seja bastante pulverizado, né, nas empresas que estão pegando dinheiro. Porque a gente teve um caso aqui de uma glosa que a Petrobras não pagou, né? E a gente foi entender o porquê, né, no dia seguinte do vencimento, e a gente descobriu que um funcionário de uma empresa de engenharia que presta serviços para a Petrobras veio a falecer no parque da Petrobras durante a prestação do serviço, né? E aí a Petrobras ela não paga, apesar dela falar que o serviço foi prestado, ela não pagou o serviço até sair a discussão, né, se concluir a discussão de que se foi culpa da Petrobras ou se foi culpa daquela própria empresa que estava prestando um mau serviço ou com falta de equipamentos, etc., ou o motivo, né, daquilo. Então, assim, é uma PDD em um dos nossos FDICs pequena, né, porque o FDIC opera bastante pulverizado, então, de novo, né, ponto para o modelo aqui da M8 de mesmo trabalhar com sacado que nenhuma Petrobras trabalhar pulverizado para sair o risco, né,
mas é algo que levanta uma bola em relação ao tipo de concentração e ao modelo de crédito, e que todo crédito tem risco, né? Um outro caso que a gente pode citar também, que veio agora em junho, né? Que é o caso de FDIC de consignado público, né? A gente está em discussões aqui, são alguns FDICs de consignado público que tiveram, que acabaram tendo esse problema. Acredito que não vai ser um problema, já tenho experiência com consignado lá de trás, mas um estado que era Capaguear, ou seja, nível de pagamento, melhor nível de risco de pagamento dentro dos governos, né? Parou de repassar as parcelas para os FDICs dos consignados, né? E isso acabou, gerou estresse, etc. Está em discussão, de novo, né? Deve se resolver, mas é sempre aquela coisa, não é porque é um Estado bom que tem um capaz, às vezes por uma briga política ou um sindicato que acusou que a tarifa da abertura de crédito não é constitucional e resolveu parar de pagar os fundos, né? Então, até que isso se discuta, até etc., quando você tem uma concentração muito grande em um certo estado ou em um certo município, né, para ficar bem de olho nesse tipo de produto e nesse tipo de fundo. Porque a hora que um estado para de pagar, se você tem uma concentração muito grande, isso pode afetar aí praticamente todo o fundo, tá? O que não é o caso, né? A gente tem pulverização por estados, a gente não deve ser afetado e tal, mas de qualquer maneira é sempre um susto, é sempre uma dor de cabeça ter que entrar em discussões de o porquê pô, como é que isso vai afetar, se não vai afetar e etc. Então, acho que são dois casos legais, né, do porquê da pulverização da carteira, do porquê da subordinação, né, e como que você tem que olhar o crédito, que não é porque é consignado estadual de estado bom ou o risco sacado Petrobras performado, que essas carteiras, esses FDICs não têm risco, né? E é por isso que a gente aqui preza muito a questão de você ter a pulverização de ativos embaixo de tomadores de crédito com uma subordinação um pouco mais alta aí, chegando a 30%, tá? Que é justamente para quando acontecem esses percalços, quando acontecem essas engasgadas, né, dentro do microativo dentro do FDIC, né, para que esse susto ele seja sentido, mas a gente tenha que trabalhar no operacional na questão da recuperabilidade, mas que os nossos investidores não sintam isso dentro das portas, né? Então, achei legal trazer mais esses dois casos para colocar um pouco aí em termos de experiência, né? Cara, tá aí não. Bom, de qualquer forma, tá? Estamos abertos aí a perguntas sobre os fundos, sobre economia aí. Alguém tem alguma dúvida? Bom, acho que se não temos dúvida, Karina, acho que se não temos dúvida, acho que podemos encerrar por aqui, né, gente? De novo, a gente está à disposição aí de vocês, o que vocês precisarem, tá? É só chamar a Sabrina, chamar a Karina, a gente responde as perguntas. No que pensar, né, Ricardo? Parece que eu estava cortando sua internet. Você está no mudo. Vocês pegaram a pergunta aqui do Credit Strategy do Bruno? Não. Tá, Peguei a vamos pergunta lá. não. Ele pediu para a gente explorar um pouquinho sobre o ponto das subordinadas júniores do Strategy, né? A performance do Strategy e como é que está hoje, Michel? Vamos lá, tá? Dentro da questão do strategy da subordinada júnior, tá? A gente, nesse mês, tá? A gente segue a média, né, das rentabilidades, tá? As cotas júnior do strategy estão com uma rentabilidade aí, média dentro tem 2,60 acho que era 2,64, 2,62 que eu vi, né? A questão é a seguinte, a gente teve um fundo, né, que a gente investe, que é o FDIC Sigma, na subordinada júnior, e que teve aí três operações aí que estão machucando um pouquinho, tá?
onde a gente, nesse fundo, a gente tem 16% da subordinada júnior do Sigma, tá? E que estão machucando um pouco aí na cota. A gente esperava, né? Existe já uma questão de prazo de resolução disso, até por questão de cartório e etc., para o recebimento desses recursos. A gente esperava que tivesse sido revertido durante o mês passado, né? Acabou não se revertendo, então ela deve reverter agora no prazo durante esse mês. Tá? As cotas júniores continuam bem, os FDICs continuam ainda com uma gordura em relação ao passivo e aos custos do fundo, mas no caso, a cota júnior deste fundo específico do Sigma acabou machucando. Um outro fundo que a gente teve uma rentabilidade baixa também foi o Emuná, que é um fundo com operações mais estruturadas, onde não deu tempo, a gente recebeu um recurso, ficou na conta escrow, aí é o período operacional de baixa. Então, agora, no começo do mês, a gente já está vendo aí o Emuná voltando. De resto, as cotas continuam normais, tá? O strategy está dentro da característica B, né? Se tivesse uma cota sub só, provavelmente o strategy teria uma rentabilidade negativa, faz parte dessa pulverização. Quando uma cota júnior cai, você tem as outras cotas júniores e mezaninos que acabam segurando essa rentabilidade. Tá? Mas é uma operação muito específica, muito pontual, nada que a gente veja um risco de quebra de subordinação ou de algum risco concentrado que pode levar a cota do strategy para baixo, nada disso. Tá? A gente entende que faz parte do jogo, né? Se a gente for olhar no histórico de rentabilidades na lâmina do strategy, é sempre assim, a gente tem 6 meses no ano que são fortes, 6 meses, uns 3 meses no ano que são mais ou menos, né? Então, a gente trabalha, não sei se você tem a lâmina aí, Ricardo. A gente sempre trabalha no strategy, nesse, né, meio ano é muito bom, meio ano é mais ou menos, então ele fica nisso, tá? Acho que esse mês agora, né, o fundo também vai render mais ou menos aí os seus 115, 120 do DI, e acho que no último trimestre agora, ele vai dar uma puxada para cima, tá? Então, é o que a gente está enxergando, isso óbvio, né? Se não vier nenhuma surpresa grande no crédito, a gente não vê nas nossas carteiras um risco de crédito alto, até porque a gente consegue enxergar o que vai ser provisionado lá para frente, nos próximos 90 dias, que é a marcação a mercado aí dos administradores em relação aos PDDs. A gente não tem nada de novo ou específico que possa gerar uma grande rentabilidade nas carteiras, tá? Então, pode ficar tranquilo, acho que, de novo, não tendo nenhuma novidade, a gente vai continuar aí nessa atuada para entregar um bom resultado esse ano, tá? E as cotas subordinadas, né, Michel? Elas vêm performando aí, né, nesse primeiro semestre, performaram bem, né? Não é nada muito acima do que é a taxa Selic de 15%, mas vem bem, né, também. Não, como não é nada acima, Ricardo, as cotas Não, é que subordinadas, a a gente está taxa de com uma juros no média de Brasil é quinze por 15, né? cento no meio Então, do ano. A Selic é 15% no ano. A gente está indo para 30% no ano. não, é Bastante 30% no coisa. ano. Ou seja, você vai ganhar a CDI, a cota subordinada vai ganhar a CDI mais 15, vamos dizer assim, certo? É isso. Na E verdade, o que quando a o gente juros está está olhando é o 10, é seguinte, CDI mais 20, né? É isso que eu estou querendo o dizer. Ricardo, o CDI do ano, no fechamento de junho, o CDI do ano para o CDI que está pago, tá? Tá pago. Não, eu Entendeu? sei. O que vier agora é tudo acima do CDI para eles. Então, é isso que a gente está, de certa forma, tranquilo, tá? Então, não vamos ter nenhuma surpresa. É isso aí. Tá bom? Agora, vale colocar também, né? Eu acho que, para o Bruno, né, que fez a pergunta, acho que vale colocar também, né, que o strategy ele é muito vinculado à questão da economia real, né? Então, a gente vê que, se a gente for dar uma olhada no histórico, eu acho que no próximo call eu até consigo trazer o movimento histórico, né, os gráficos de movimento histórico de retorno, né? Os FDICs, eles costumam trabalhar aí a 2,50, 2,60 desde lá de 2017, né? Então, assim, quando a gente teve com o CDI a 2,77, o fundo entregou quase 12 no ano. Com o CDI a 15, obviamente que essa minha curva, ela fica amassada, né? Então, de novo, é por isso que a gente fala, ele é um fundo para entregar, para você olhar em 5 anos, né? Então, pô, o CDI entregou 12, o fundo foi lá atrás, entregou 15. Então,
a gente vai olhar, o CDI entregou 4% em 2021, o fundo entregou 12% também, né? Então, ele é um fundo que ele vai trabalhar nessa economia real, ele vai puxar essa taxa do desconto de duplicadas entre os FDIC, no meio do caminho, uma PDD ou outra acabam dando essa mão na cota, mas ele é para seguir também com pouca volatilidade. Se a gente olhar a curva da rentabilidade acumulada do fundo, você vê que apesar de ele trabalhar com as cotas subs, ele não é um fundo que vai ter a mesma vol de uma cota sub. Né? Ele vai buscar um spread aí, um prêmio de crédito para o investidor acima do que é o advanced, né? Porém, com uma volatilidade menor do que a cota sub. Tá? Esse aqui é o legal desse fundo aí. Perfeito, Michel. Obrigado. Bom, gente, eu acho que era isso. Michel, mais algum comentário? Ou encerramos por aqui? Não, acho que segue o jogo. Encerramos por aqui sem grandes novidades. Tá bom. Gente, obrigado aí pela audiência e até o mês que vem. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente.